Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos chegando, se acomodando pra gente fazer mais uma live. Oi, Bianca. Oi, Lu. Oh, oi, Liz. Isso aí, vamos mandando aviãozinho pro pessoal. 10 passos para a prática. Boa noite, Germana. Oi, Fê! Da pediatria integrativa. Deixa eu colocar aqui, fixar. Opa! Fixar comentário. Oi, Bianca, Catarina. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre aquele assunto que eu amo, que é pediatria integrativa, né? E eu trouxe duas pessoas hoje muito especiais para mim. A Fabi já tá aqui. Eu não vi a Cássia, se ela já tá aqui também. Que são duas ex-alunas, né, minhas, da pós-graduação de pediatria integrativa funcional. E a gente vai bater um papo, elas vão contar um pouquinho, né, o que essa pediatria integrativa mudou na vida delas, o que é essa tal de pediatria integrativa. Depois a gente vai falar um pouquinho do curso e aí a gente vai revelar para vocês os 10 passos para praticar a pediatria integrativa, tá? Mesmo que você não seja, tô vendo a Gisele aqui que é dentista, mesmo a Gisele pode pegar esses 10 passos, tá? E aplicar na odontologia. É claro que o curso é para pediatras, mas o que a gente vai falar aqui hoje, né, pode ajudar várias pessoas e vários profissionais, não só os pediatras aí, a trabalharem, né, de maneira mais integrativa. Lu, atendi o filho dela, já tem uns 3 anos, né, Lu? Nossa, mandei ela dar banho, lembra, Lu, banho energético, ela mandou fotinha dele tomando o banhozinho dele. Oh, meu Deus do céu, saudades de vocês. Bom, isso aí. Entra quem for mãe. O cunhado tá entrando, fez 4 anos. Meu Deus do céu, como é que o tempo passa, né? E como é que o carinho permaneceu. Isso que é pediatria integrativa, gente. Atendi o filho da Lu tem 4 anos e a gente continua se falando. Lu me mandou um presentinho esses dias, uma árvorezinha, coisa mais linda que tá ali, né? Então, bom, bora lá. Vou chamar as meninas. Cadê essas pediatras integrativas? Aqui. E cadê Cássia? Convidei Cássia. Vamos esperar as meninas entrarem. Se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aqui para mim. Olá, boa noite. Boa noite, tudo Tudo bem? bem? Então tá bom. Eu não tô vendo Fabi. Eu não tô me vendo também. Ué, o que será que aconteceu? Ah, A Maria. agora. Boa noite, meninas. Boa Muito noite. obrigada por estarem aqui. Eu sei que esse horário é complicado, né? Todo mundo aqui tem filho. Eu tive que correr aqui para botar a Maitê para dormir também. Falei, ai, meu Deus do céu. E é sempre assim, né? Tipo, ela sempre tem 15 minutos. Aí hoje ela demorou meia hora. Eu já fiquei, ai, meu Deus do céu. Parece que sente, né? Aí eu sei que vocês também, né? Estão com os pequenos aí. Fabi com 2, Cássia com 1. Né? Então, obrigada por estarem aqui hoje, né? Pra gente falar de um tema que a gente gosta tanto. Eu quero que vocês se apresentem, tá? Vou deixar a Cássia falar primeiro, que eu sei que ela adora falar. Ela tá ansiosa. Eu quero que vocês, né, falem onde que vocês atendem, se vocês têm especialidade ou não, se tem alguma prática integrativa que vocês utilizam ou não. Então, primeiro eu quero só mesmo saber isso. Depois a gente vai aprofundando. Bom, boa noite. Eu sou a doutora Cássia Garrido, pediatra, com olhar funcional integrativo e faço homeopatia, estou no último ano da pós-graduação, sendo que a homeopatia já está muito dentro da minha prática já
desde o início da pós, né? Eu uso bastante. E fiz a pós-graduação com a doutora Natália, foi maravilhosa. E desde então, eu uso muito, muito, muito todas as práticas assim que eu aprendi. Eu tô sempre colocando em prática, tanto com meus pacientes quanto em casa, né? Ah, e eu atendo atualmente em São José dos Campos, São Paulo. Fiz uma parceria recente com uma clínica da Papi Brinque e tô atendendo E você atende online também, Casa? online também. Muitos pacientes meus continuaram me acompanhando de forma. Eu me mudei recentemente, né? Eu estava no Rio Grande do Sul. Tem paciente do Nordeste, do Sul, Essa aí muda mais que eu. Ela mudou. Você estava em São Luís, não era? São Luís não, era Petrolina. Não, eu estava no Rio Grande do Sul, Guaporé. Não, mas antes. Antes da Olinda, Pernambuco. Olinda, Rio Grande do Sul. São José dos Campos. Vai andar. Fabi, você, me conta um pouquinho de você. Bom, boa noite, eu sou a doutora Fabiana. Me formei na UNB, aqui em Brasília, e depois fiz a residência em pediatria geral no Hospital da Secretaria do Distrito Federal mesmo. Quando eu me formei na pediatria geral, eu comecei a atuar tanto em pronto-socorro como em consultório. E aí, aquela rotina do dia a dia ali no consultório, me mostrava que faltava alguma coisa. E aí, um belo dia, eu estava lá assistindo uma live de uma fisioterapeuta, acho que foi Carolina de Sete, junto com a doutora Natália Crispim. A doutora Natália falando umas coisas diferentes. Falei, gente, que é isso? Fui atrás de ver quem era a doutora Natália Crispim, né? E quando eu entrei no Instagram dela, começou a falar de pós-graduação. Eu falei, gente, que é isso? E falava que tratava o paciente de forma integral, na base, na causa do problema. Eu falei, gente, é isso que eu estou procurando, não é possível. Caí ali como uma luva, né, no Instagram da doutora Natália. E aí eu comecei e me inscrevi, logo em seguida, me inscrevi na pós-graduação coordenada pela doutora Natália. Fiz a pós-graduação, me apaixonei. Tem muitas abordagens interessantes, né, na pós. E isso me encantou muito e me realizou por completo, né, como pediatra. E graças a Deus hoje eu atuo no consultório, somente no consultório, não atuo mais no pronto-socorro. E aí meu atendimento é todo voltado para a pediatria integrativa funcional. Então, eu atendo dessa forma no meu consultório, na Life Kids Pediatria em Brasília. E agora eu estou atendendo também em Londrina, no Paraná. E está sendo maravilhoso, assim, conhecer essa turma toda, tanto daqui do Centro-Oeste como do Sul. E eu sou de Manaus, então, assim, está sendo muito bacana essa mistura toda. E... Não, eu tô aqui rindo enquanto você fala, porque eu tenho uma coisa para contar, tá, gente? Essas duas eram as alunas mais nerds da pós, tá? Da turma 2, era outra instituição, não era o NC Instituto. E essas duas, elas me davam trabalho, gente, porque elas questionavam tudo, elas perguntavam tudo, elas queriam artigo científico de tudo. As duas, eu vou contar para vocês, tá? Né, me deram trabalho, mas não é à toa, né, que por todo o empenho delas e dedicação no curso, eu convidei as duas para ser monitora da nossa nova turma de pós-graduação. Então, eu vou explicar um pouquinho como é que é essa monitoria, gente. Para começar, porque assim, essa pós-graduação, né, não existe nada igual no mundo. Por quê? Porque as meninas me conhecem, as meninas sabem, Mari tá aqui também, que, gente, eu sou aquelas coordenadoras que entram de cabeça no curso, tá? Vocês, assim, vão ser pegadas pela mão mesmo. Eu fico no WhatsApp, eu respondo. Gente, assim, é uma mentoria o que acontece nessa pós-graduação. Ainda mais agora com as monitoras, né? Tipo, elas podem falar, né, o quanto que eu estava ali o tempo inteiro como coordenadora. Imagina agora com 5, 6 monitoras que são pediatras integrativas, como elas, que já têm uma experiência, uma bagagem para poder discutir, para poder trazer solução para os alunos.
Então, assim, é muito mais do que um grupo de dúvidas, é praticamente uma mentoria o que acontece ali. E eu brinco, assim, que é uma brincadeira, né, com fundo de verdade, como toda brincadeira, que só do fato, porque tem gente que fica um pouco nervosa, sabe, meninas? Do tipo, ai, vocês eram assim também, principalmente a Fabi. Ai, eu não vou dar conta de tudo, eu tenho que assistir tal aula, tô atrasada em tal aula. E às vezes eu falo assim com as alunas, gente, a Fer, aluna aqui, testemunha. Gente, só de vocês estarem no grupo, com a troca que a gente tem, com todos os casos clínicos, né? Se você parar, pelo menos para ler o grupo, né? Que também você vai ter que parar para ler o grupo. O tanto que você aprende ali, quase já vale a mensalidade da pós-graduação, entendeu? Porque é muita coisa importante. Ó, a Crisley, nossa monitora aí da turma 1. Então, assim, eu acho que esse é um diferencial incrível. E as monitoras, gente, elas vão trazer resumo do módulo inteiro. Então, tipo assim, ai, não consegui assistir essa aula inteira. Hoje até uma aluna falou lá no grupo que ela queria poder, né, estudar sem internet. Pega o resumo, lê o resumo, imprime o resumo, faz uma apostila com os resumos, entendeu? Então, assim, é muito conteúdo, é muito bacana. A gente também vai, né, criar e-books e materiais para os alunos utilizarem no consultório. Então, um e-book, o que é pediatria integrativa, que às vezes chegam uns pais, né, meio que cai de paraquedas, não sabe direito como que trabalha, isso daqui que é o nosso trabalho, é assim que a gente faz, né? A nossa lâmina do curso de suplementação foram as monitoras que me ajudaram a desenvolver. Então, assim, é muito legal o trabalho das monitoras, né? E aí eu quero saber o seguinte: Fabi já contou mais ou menos, então, que ela estava ali, né, buscando mais para os pacientes dela, percebendo que o tratamento convencional, né, medicamentoso ali, tapa-buraco, não estava sendo suficiente para melhora real dos seus pacientes, né, Fabi? E aí parece que esse meta aqui, esse Facebook, esse Instagram, ele lê o nosso pensamento, a gente às vezes pensa, já começa a aparecer uns anúncios, umas coisas assim. Mas eu quero saber da Cássia. Cássia, o que que te levou a buscar a pediatria integrativa? Por que que você, como você me conheceu? Me conta, acho que eu nem sei. Então, eu sempre me incomodei com a pediatria tradicional. Foi aquela pediatra que estava no pronto-socorro e que fazia questão de passar o antibiótico, de explicar que tem que esperar o tempo da festa, nada, né? Em relação a isso. Então, tudo me incomodava muito. Sempre fui de ler o tratamento que eu tô passando, dar uma o que a gente estava prescrevendo, né? E aí, uma vez eu comecei a pesquisar curso de porque eu sabia. Suplementação, né? Tá falhando um pouquinho o seu áudio, amiga. Acho que se você chegar um pouquinho mais perto, talvez fique melhor. Acho que é a internet. Será que é a minha internet? Melhorou? Acho que sim. Vamos ver. Tá chovendo bastante aqui. Ah, então. Sim. Aí você estava buscando um curso de suplementação. Porque o que a gente aprende na faculdade nunca é suficiente em relação à vitamina, né? Tem o curso de suplementação. Eu fui procurar ele depois. E encantada quando eu vi. Aí eu corri, eu não sei nem se você vai lembrar disso. Eu corri para tentar me inscrever. Tinha uma semana que tinha tido aula já. E aí eu mandei mensagem para você. Você nunca nem tinha ouvido falar em mim. E você falou, não, pode se inscrever e você assiste a aula gravada. Eu falei, não. Fabi também, não foi, Fabi? Você entrou depois. Foi. Eu acho que Eu entrei com 3 meses que já tinha começado o curso. Eu corri para assistir todas as aulas para acompanhar as foi meninas. a última que entrou. Tipo, nem podia mais entrar. E aí o pessoal, não, Nath, mas ela quer. Ela Deixa eu entrar. muito tempo, ela vai ficar perdida. Aí eu falei, então tá bom, vai, deixa ela entrar. Mas ela foi mesmo, ela entrou bem depois. Ô, gente, e me fala outra coisa, né? Na verdade, vamos começar aqui, porque a gente ficou de passar para o pessoal 10 passos, né, para a gente praticar pediatria integrativa. E antes de vocês entrarem, estava falando, inclusive, que nem precisa ser para praticar pediatria integrativa. Tem uma dentista aqui que pode estar utilizando, tem mães aqui também, né, que podem estar
de uma certa maneira, utilizando essas dicas, então, também. Então, eu vou falar, né, o primeiro passo para você se tornar um profissional integrativo, né, que é se conhecer e se cuidar para cuidar do próximo, não é isso? E aí, eu já vou puxar a sardinha para pós-graduação, porque até diferente da pós que vocês fizeram, e que bom que agora vocês vão ter oportunidade de estar dentro do curso, participar, assistir, né? Essa é uma premissa desse curso agora, tá? Que é esse autoconhecimento, que é essa transformação. Por quê, pessoal, que eu pego tanto no pé disso? Porque sem isso, a gente não consegue evoluir, né? Então, por exemplo, se você, né, fizer a pós, aprender tudo da parte teórica, mas se você não tiver o que a gente chama de soft skills, que são, né, habilidades emocionais, que são, né, esse olhar para as nossas crenças, você pode, às vezes, continuar dando plantão com medo de cobrar um pouco mais caro na sua consulta, com medo de sair do convênio, porque a gente não trabalhou essas questões emocionais, né, e de autoconhecimento. Então, assim, eu fiz questão de colocar na pós muitas aulas sobre isso. Então, a gente vai ter aulas, vai ter uma manhã com a Jennifer, que é a minha coaching, né? Quer dizer, minha coach, né? Coach não, que é minha coach há quase 5 anos, né? E ela vai fazer uma mentoria sobre autoconhecimento como um caminho para a prosperidade. A gente vai ter aula para ressignificar a nossa gestação e o nosso parto. Ô, André, já vou me inscrever nessa foto. A gente vai ter, assim, várias aulas, né, que vão trazer esse conteúdo emocional, que vão fazer a gente, né, mudar a nossa forma de pensar. A gente vai ter aula de gestão de consultório, empreendedorismo médico. Inclusive, né, uma pausa aqui, que quinta-feira vai ter um grupo de estudos com a Kelly Oliveira, do Descomplicando a Pediatria, que ela vai dar uma palestra sobre propósito na pediatria, gente, porque a gente precisa encontrar o nosso propósito, a nossa missão, para a gente ter um motivo para estar aqui às 8h30 da noite fazendo uma live, né? Para a gente acordar e chegar no nosso consultório e dar o nosso melhor. Então, esse é o passo número 1, né? E a gente vai ter tudo isso daí na pós para poder dar todas essas ferramentas para vocês evoluírem como pessoa e principalmente como pediatra, né? Bom, item 2, tá? Entender que a criança é um reflexo do intraútero e do ambiente em que vive. Aí vou deixar até as meninas falar um pouquinho aí sobre isso, o quanto que vocês tinham essa prática antes da pós, antes do conhecimento da pediatria integrativa e como que é agora. Conta um pouquinho pra gente. Então, esse item eu acho muito interessante, porque antes da pediatria integrativa, pelo menos o meu atendimento, eu focava muito ali como que a criança estava naquele momento, quais os sintomas, como estava peso, altura, estava crescendo direitinho, e ponto final, né? As orientações ficavam muito baseadas em como a criança estava ali naquele momento. E na pediatria integrativa, a gente aprende a reconhecer aquela criança desde lá da época em que os pais estavam planejando em engravidar. Então, essa criança ela já começa ali, já na concepção, no desenvolvimento ali na barriga, nos sentimentos que envolvia ali aquela mãe, aquela família, como é que era aquela mãe lá com os avós, né, dessa criança. Então, isso foi tudo muito novo na pediatria integrativa. Para mim, eu não tinha esse tipo de abordagem. E hoje eu questiono os pais, como é que foi a gravidez, como é que foi a relação sua com o seu marido, com a sua mãe, se teve muito estresse, porque isso tudo influencia no desenvolvimento da criança, influencia na personalidade também. Então, eu acho muito interessante esse item 2 que tem que ser um ponto assim muito batido na consulta, né? Porque a personalidade, o psicológico da criança influencia muito no desenvolvimento, no adoecimento também. Então, eu gosto muito de trabalhar nessa parte também. Sim. É essencial, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para o pessoal entender melhor. Falar, Natália, mas nada a ver, a criança não vai lembrar de quando ela nasceu. Mas não é questão de memória, não é questão de lembrar, é questão de sentir, né?
Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que ao nascerem, tiveram alguma questão que precisou ficar separado da mãe, precisou ir para UTI e ficou, sei lá, 5 dias na UTI. Ficou tudo bem, é uma criança que está bem, mas só o fato dessa criança, né, ao nascer, ela achar que ela ia encontrar a mãe dela, que ela ouvia a voz dela por 9 meses, que ela sabia, né, o jeito que essa mãe se movimentava, o jeito que ela gostava de dormir, enfim. E aí teve uma ruptura ali, essa criança ela vai para a UTI, ela não tem oportunidade de ir para o colo dessa mãe. A gente já tem vários imprints emocionais nessa criança. Então pode ser uma criança que é mais insegura, que é mais apegada a essa mãe, né? Muitas vezes essas crianças elas têm uma sensação de abandono e aí elas querem pirraçar a mãe e o pai para ver se, tipo assim, deixa eu ver se esse povo me ama mesmo, porque quando eu nasci me deixaram abandonados, né? Então aquela criança começa a desenvolver vários comportamentos difíceis, né? E tudo mais. E a gente tem sim recursos, até da homeopatia, né? O body talk que eu gosto muito, para a gente poder mudar todo esse processo, né? E, consequentemente, mudar o comportamento dessa criança com essa mãe, com esse pai em casa, né? E tem toda a parte epigenética também que a gente precisa estar atento, né? Só questão comportamental e emocional, né? Então, tudo que essa mãe comeu, a gente sabe que a criança ela já começa a sentir o gosto lá do que ela está comendo dentro da barriga, através do líquido amniótico. Isso já pode desenvolver algumas tendências alimentares, né? Enfim, tudo isso. Então, não dá para fazer uma pediatria integrativa sem destrinchar. Maite acordou, vocês acreditam? Tá a dormir. Então, assim, não tem como não perguntar tudo isso, porque isso tudo, né, tá relacionado com a biografia dessa criança e com tudo que ela vai vir a desenvolver, seja comportamental ou físico. A gente acaba entendendo o comportamento da criança quando a gente olha para o que a mãe passou na gestação, né? Com certeza, às vezes teve uma perda gestacional anterior. Gente, quando que eu, pediatra, antes de ser integrativa, ia perguntar se a mãe teve uma perda gestacional antes ou depois e, tipo, o que isso vai impactar, né? Mas o que tem a ver? A criança nem sabe. Gente, sabe tudo. A nossa alma sente tudo, ela sabe tudo, né? Então, tudo isso a gente vai aí realmente aprendendo, né? Na pós a gente tem aula, por exemplo, de constelação familiar sistêmica, a gente tem aula de antroposofia, a gente tem aula da medicina tradicional chinesa. E assim, vocês não vão sair de lá especialistas em medicina tradicional chinesa, mas vocês conseguem, né, ir pegando as informações de cada grande sistema médico complexo desse e colocar em ação no seu paciente, né? Eu gosto muito de dar um exemplo que é, tipo assim, paciente com constipação, né? Então, um paciente com constipação, pelo olhar da antroposofia, a gente tem o paciente com a cabeça grande e tem o paciente com a cabeça pequena. O paciente cabeça pequena, que é tipo eu, assim, com essa testa um pouquinho menor, às vezes o olho maior, ele é muito estudioso, então ele gosta muito de ler, ele gosta muito de... o mental, né, prevalece. E aí é uma criança que tem uma grande chance de ser constipada, por exemplo, né? Porque a energia fica tanto aqui no mental que falta energia lá no intestino e tudo mais. Então é uma criança que você não vai pedir para mãe, bota ela num Kumon, porque ela já é muito mental, né? Bota ela numa atividade. Não, você tem que botar ela para se movimentar, né? Que é o outro tipo de criança dentro da antroposofia, que é a criança metabólica, aquela criança que pula, que corre, tem a cabeça grande, que vive no mundo da lua. Então, essa criança a gente já vai orientar a fazer atividades que foquem mais ela, né? Então, vamos fazer alguma atividade artística, pintar um quadro, fazer uma escultura, enfim, né? Então, todas essas informações a gente vai Flavinha, aprendendo aí na pós para atender da melhor maneira possível o seu paciente, né? Querem falar os próximos, meninas? Eu que tô com a lista aqui. Vou falar
Então, ó, primeiro passo, vou dar uma voltadinha aqui para quem entrou agora. Primeiro passo, conhecer e se cuidar para poder cuidar do próximo. É importantíssimo. E na pós a gente vai trazer todo esse autocuidado para os alunos. 2, entender que a criança é um reflexo do intraútero e do ambiente que vive, né? Muito importante, tanto da parte de epigenética quanto emocional, comportamento. Então, vamos para o terceiro passo. O cuidado da criança inclui um olhar para o corpo, para a mente e para o espírito, né? E aí é muito interessante porque são habilidades que a gente consegue aprender na pós, né? Trazer esse feedback no final da consulta de corpo, de mente, de espírito. E que também a gente vai desenvolvendo conforme a gente vai atendendo, né, meninas? Acho que cada um acaba desenvolvendo uma forma diferente de trabalhar, não é isso? Sim. Nesse item aí, Natália, que eu acho muito interessante, que eu nunca tinha me atentado também ao lado espiritual do paciente, né? Uma vez assisti uma aula e a médica contando que a criança ela tinha perdido a avó, que ela tinha falecido, e ela tinha uma ligação muito forte com essa avó. E próximo dali, depois da morte da avó, ia ter o aniversário dessa criança, e ela estava muito triste, ela não conseguia se apegar à festa, porque a avó não ia estar na festa, e ela ficava pedindo para a avó estar, nem que fosse um minutinho na festa e tal. E aí a mãe levou a criança no pronto-socorro e coincidentemente tinha essa médica que era muito voltada, né, para essa questão espiritual do paciente. E aí ela conversou com a família e com a criança e explicou para ela, né, o que tinha acontecido com a avó e que ela podia conversar com a avó nos sonhos e que podia fazer uma festa com a avó no sonho. E aí, explicou essa situação para a família e para a criança e uns dias depois a família voltou no consultório dessa médica contando que a criança contando, né, que tinha sonhado com a avó, tinha conseguido sonhar com a avó, tinha feito a festa, e que depois daquele momento ela tinha mudado o comportamento. A mãe relatou que ela tinha mudado o comportamento, que ela estava muito triste, muito caidinha, e depois disso ela se sentiu feliz porque ela teve a oportunidade, do jeito dela, de conversar com a avó. Então, esse lado espiritual a gente precisa abordar também, né? Porque às vezes a gente acha que a criança está ali doente e, na verdade, só estava precisando ter essa conexão espiritual dela. E a gente, muitas vezes, na pediatria, a gente não aborda muito isso, né? Então, eu achei bem interessante trabalhar com Sim. isso. Eu tive também uma vez, eu estava no pronto-socorro e veio uma menina com uns 8 anos que estava com febre há 2 dias, mas era uma febre bem alta. E aí eu percebi, assim, né? Fui perguntando, mas sei que. Aí eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Porque não é comum uma febre numa criança maior, assim, né? Aconteceu alguma coisa, mas assim, do ponto de vista emocional. Aí ela falou, perdi minha avó, a gente ficou mais de 24 horas sem dormir. Eu fui pro enterro, foi muito difícil para mim, bababá, BBB. E aí, né, claro, fiz todo o exame físico, não tinha nada. Então, olha, provavelmente essa parte emocional afetou. Aí comecei, né, a conversar com ela sobre a avó, que imagina, né, quem vai embora, que é uma pessoa triste, aqui chorando, dói muito, mas a gente tem que agradecer. Vamos fazer uma oração para sua avó? Aí a gente fez, aí chorou. Isso no pronto-socorro, tá, gente? O pessoal não gostava de mim quando eu atendi em pronto-socorro, não. Levava meia hora em cada consulta. Mas enfim, então assim, tem que olhar para tudo isso, né? Não dá para fechar os olhos. E assim, quanto mais a gente fecha o olho pro emocional e pro espiritual, eu brinco que a gente fica correndo atrás do rabo, né? Porque a gente não age na raiz da questão. A gente sabe, né, assim, como 1 mais 1 é igual a 2, que o emocional ele adoece, né? Se você pegar, a Maricília e a Sinara também entrou aqui, que são as outras 2 monitoras, nossas. Então, se a gente não tá bem emocionalmente, a gente acaba adoecendo com mais facilidade e, consequentemente, né, assim é com as crianças, né? E já pegando o gancho para o quarto passo, o entendimento, né, do âmbito familiar. Então, né, existem algumas teorias dentro da integrativa que trazem
que as crianças não adoecem, tá? Na verdade, o que acontece é uma quebra, né, dessa questão familiar, vamos dizer assim, de um círculo familiar saudável, e a criança ela adoece por isso. Ela adoece por questões familiares, total. Então, a gente precisa, né? Ser pediatra, gente, é cuidar da família. É cuidar dessa mãe, principalmente, que acaba que na grande maioria das vezes é a cuidadora principal. É cuidar desse pai, é orientar essa avó, às vezes até orientar a cuidadora, babá, né? Então, não adianta querer ser pediatra e não ter esse olhar para os cuidadores, né? Inclusive, gente, deixa eu contar um babado aqui. Essas duas já passaram em consulta comigo e 98% das pessoas que passam em consulta comigo, a primeira coisa que eu mando quando acaba a consulta é o contato da minha terapeuta, entendeu? Os- Pra... Inclusive, você está com ela há quantos anos? Dois? Oi? Já tem 2 anos que você tá com... Eu tô com a Giane. Tá vendo? Não Então, assim, largo. não, saiu da minha consulta, sai com cartãozinho de terapia. Porque a gente precisa de gente. Não tem como a gente querer, né? Os filhos são um total reflexo dessa parte emocional, né? Principalmente aí da mãe. É extremamente importante olhar para o emocional da família, porque influencia muito mesmo, muito. Principalmente da mãe, né? Quando tá na. Porque existem vários sistemas de crenças, né? Então, por exemplo, eu tenho mães que ficavam muito doentes quando crianças. E aí foi a forma que ela encontrou de se conectar com a própria mãe, da mãe dar atenção para ela. Então ela acaba, né, inconscientemente reproduzindo isso na filha. O filho fica muito doente, que é uma forma dela parar, dela não trabalhar, dela olhar para essa criança. E enquanto a gente não muda esse mindset, né, essa crença de que através da doença que se tem amor, a gente não cura. Tem paciente meu que eu já falei assim, olha, é a última vez que eu te mando para terapia. Se você não for para terapia, eu não vou atender mais. Eu não posso, eu gosto dessa hora, não, faz comigo, não, ela melhorou muito disso. Mas você vai ter que ir para terapia, amiga. Não tem como, não atendo. Não, mas... Então, assim, tem paciente que toda alta, porque a gente tá correndo atrás do rabo, a gente não tá sendo eficaz, né, na cura do seu filho. E assim, eu sempre falo também, gente, que cada criança escolheu o pai, escolheu a mãe, né, para viver essa jornada aqui na Terra. E tá tudo certo passar pelos desafios que ela tá passando, né? A gente também vai aprender isso na pós, que são as ordens da ajuda. Inclusive, gente, quem tiver no grupo VIP, tá? Que tá lá no link da minha bio, do WhatsApp, vai ter acesso a todas as aulas até começar o curso. Quer dizer, a todas as aulas do grupo de estudos, que é exclusivo da turma 1. Então, a gente vai ter uma aula sensacional. Eu acho que vocês não tiveram na turma de vocês, que é sobre as ordens da ajuda da constelação familiar com a Renata Pinotti. E uma das ordens da ajuda é a gente saber até onde a gente pode ir e saber o que é o destino daquela criança, daquele paciente. Então, a gente não precisa querer salvar a qualquer custo. Não, preciso salvar. Não precisa. Você vai fazer o que você tem que fazer, o que você sabe fazer. E se essa criança, né, não melhorou, não evoluiu, é porque ela precisa por essa jornada e tá tudo certo. Alguma coisa, com certeza, você ajudou, você curou nessa paciente, né? E vamos lá, então. Passo número 5. Cuidar da doença focando na causa do problema. E não só tapando o sol com a peneira, né, meninas? Conta aí, como é que era antes da pediatria integrativa, como que foi depois para vocês? Começar, Cássia, pode falar. É uma vida, assim, muito. Tratar os sintomas. Todo mundo vai até o médico tradicional, em busca de tratar o sintoma. Então, eles querem acabar com a coceira, acabar com a coriza, acabar com a febre,
coisas que muitas vezes são parte do processo da cura, né? Na homeopatia, por exemplo, a gente acredita que muitas vezes a coriza é uma exoneração, mas a pessoa quer acabar com a coriza a todo custo. Gente, peraí. E depois... Oi, já vem. Pode falar, cara. E depois que a gente entra para a pediatria integrativa, é um mundo totalmente à parte. Tudo faz sentido mesmo. E eu não sei você, Fabi, mas hoje eu não consigo virar e não ser integrativa, não importa onde eu esteja. Se eu estiver no pronto-socorro, se eu estiver num posto de saúde, se eu estiver tirando uma dúvida no Instagram, eu não consigo deixar as minhas condutas integrativas de lado. Eu acho que não dá para você deixar de ser integrativa depois que você já foi integrativa. Não tem, é impossível. Ah, cara, gente. Oh, meu Deus do céu, você acordou, meu amor? Você nunca acorda, você acordou hoje, foi? Parte da live, né? 3 mães, alguém tem E o papai que acontecer. não tá aqui, não? O papai tá trabalhando, não é? Fala oi com o pessoal. Oi, Maite. Você quer um tetezinho? Quer? Quer? Então tá bom. Aí, gente, pediatria integrativa real é isso aqui. A gente pega a criança no meio da live, dá TT. Eu vou dar TT pra você, tá? Então, meu TT só não pode aparecer. Bom, o que mais tem? Certo. Passo número 6. Ter um cuidado especial com a alimentação, que é a base para uma boa saúde. Gente, fala para mim, vocês duas, se tem como fazer uma pediatria do século XXI hoje, sem estudar nutrição e, de preferência, pessoal, nutrição funcional. Porque não me fica essa nutrição que manda comer crencáquer com requeijão, não, porque não dá, né? Não tem jeito. E perguntar tintim por tintim o que a criança come no dia a dia é uma coisa que tem que estar no script das perguntas durante a consulta. E eu acho até engraçado que quando eu começo a perguntar para a família, né, as frutas, os legumes, o que a criança come, o que não come, eles acham até estranho eu perguntar, porque está acostumada o médico a só perguntar se come bem, se não come, né? Eu não, eu vou destrinchando cada alimentinho que a criança come, por que não come, porque isso nos dá uma base, né, de quais nutrientes essa criança tá consumindo, o que pode estar faltando. E estudar nutrição hoje, para mim, é essencial para pediatria, não tem como. E a gente vai caçando, inclusive, até os Instagram dos nutricionistas, vai fazendo os cursos dos nutricionistas, não com o intuito, assim, da gente passar um plano alimentar, porque eu acho que isso, cada um tem a sua função. Mas a gente entendendo o que é preciso, o que faz parte para a imunidade, crescimento, desenvolvimento, isso nos ajuda até para encaminhar, né, para o profissional, já direcionando, ó, eu observei isso, aquilo, quem sabe a gente pode trabalhar dessa forma, e ela vai dando a opinião dela também, eu acho isso muito interessante. Aí a funcional também é algo que tem que fazer parte da integrativa, né? Não tem como a gente cuidar da criança sem a nutrição funcional. Exatamente. Eu acredito que essa é uma das perguntas que mais dá problema, vamos dizer assim, na amnésia, né? E muitas vezes a criança comeu. E aí eu comecei a colocar isso no meu questionário pré-consulta. E aí, assim, horário, o que comeu e a quantidade. Nas últimas 4 a 48 horas. Assim, eu acredito que ficou um pouco mais fácil de eu economizar tempo, porque realmente nunca se lembra o que a criança come. E geralmente a pessoa responde, né? Ah, come normal. Isso aí então, são duas coisas, né? Uma que na pós a gente vai ensinar exatamente isso, né? Como fazer uma consulta integrativa, a importância do formulário pré-consulta, o tanto que ele ajuda, o tanto que ele poupa tempo na hora da consulta, né? Principalmente aí do que tá tomando, suplementos, os últimos exames, o que come direitinho, como a Cássia falou, porque às vezes coloca lá, tipo, leite com pão, tá? Mas que leite? É leite vegetal? É leite de caixinha? É leite
de saquinho, qual pão que é, passa o que nesse pão, né? Enfim. E outra coisa, gente, vocês não têm ideia do módulo de nutrição dessa pós. É um dos módulos maiores, assim. Então, a gente vai ter aula sobre dificuldades alimentares, vai ter aula sobre os tipos de fórmula, destrinchando cada fórmula que tem hoje no mercado, fórmula de arroz, fórmula da Essential, fórmula substituto do leite, que é aquele branco, né? Falando sobre tudo. Tem aula sobre nutrição funcional na prática clínica, tem aula sobre vegetarianismo, tem aula sobre autismo, né? Nutrição no TEA. E um módulo inteiro só de gastro, porque hoje não dá também para falar de pediatria integrativa e não falar de intestino, porque a gente sabe que o intestino é onde começam todas as doenças, né? Voltei. Onde começam todas as doenças. Então, vai ter muito intestino também, porque não dá, né? Não dá porque, igual a Fabi falou, isso daí já impacta lá na suplementação. Então, eu preciso saber da alimentação para entender o que eu vou suplementar, o que eu não vou, o que eu vou corrigir com a alimentação, né? E, enfim, importantíssimo esse passo aí, né? De saber sobre alimentação. Bom, passo número 7. Uma saúde focada, além da alimentação, no sono, no brincar, né? Nas atividades físicas e também no bem-estar social, né? Então, assim como o pediatra tradicional, vamos dizer assim, né? Na pediatria integrativa é importante a gente saber as fases do desenvolvimento da criança, como estimular a criança em cada fase, o que dá para esperar, o que não dá para esperar, né? Tem coisa que não dá para falar, cada criança tem seu tempo. Não, não é bem assim, né? Não é mesmo, né? E a gente vai ter um módulo só de desenvolvimento. A gente vai ter aula com a Lígia Conte, do Desenvolve Criança, que é maravilhosa. Ó, a Ana aqui, pós-top. Ó, a Dani, muito, muito empolgada para comer. Ai, gente, eu também. Ai, não, gente, eu me apego a essas aulas, vocês não estão entendendo. Aí eu sofro. Começa a dar um mês que não tem aula, eu já fico, ai, tô com saudade, gente, cadê você? Com saudade de ver as caras delas. Eu fico apegada a essas alunas. E assim, gente, eu tenho grupo de aluna de 2021, né? A gente fala super, é um grupo super bacana, né? E depois eu botei todo mundo num grupão de ex-alunos também. Tem tudo que é aluno lá, daqui a pouco vai entrar os alunos dessa turma agora. Mas enfim, voltando. Então a gente vai ter aula também sobre o brincar, a importância do brincar, sobre a metodologia montessoriana, sobre o Pickler. Então, é um pouco de tudo, assim, né? Porque eles vão falar, Natália, mas espera aí. Tipo, o desenvolve criança vai falar para estimular. O Pickler já é a favor, né, de deixar cada criança fazer da sua maneira, sem forçar nada. Mas isso aí é uma outra premissa da pós. Eu dou tudo para vocês e aí vocês veem o que faz sentido para vocês ou o que faz mais sentido para aquela família, né? Porque às vezes uma coisa faz sentido para uma família, outra não faz para outra. Tô encantada, muito ansiosa. Ai, Bruna também. Então, então é isso, né, meninas? Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Ah, eu vou aproveitar esse item 7 para falar de vacinação, gente. Pediatra integrativo que se preze é super a favor de vacinação, tá, gente? Pelo amor de Deus, não sei, pediatria integrativa de verdade não é contra de jeito nenhum. Inclusive, hoje teve gente aqui, não vou falar o nome que eu já vi que dormiu, tomou vacina, né? Só que a gente tem algumas formas de fazer a vacinação para ela não ser, né, tão agressiva assim para o paciente. Então, esse final de semana, inclusive, teremos 8 horas de aula com o Fernando Bizarria, que é alergologista e imunologista, né, da turma 1, tá, gente? E ele vai falar tudo como é que ele faz, né? Como que ele divide, né? Mas assim, só para dar um spoiler, pelo menos eu, né? Não sei as meninas, mas eu não vou dar 5 vacinas de uma vez numa criança de jeito nenhum, gente. Vocês têm que pensar o seguinte: o sistema imunológico tem que criar anticorpos contra o que a gente botou ali. Imagina a loucura para o sistema imunológico ter que criar anticorpos para mais de 5, né, doenças diferentes, é muita coisa, não dá conta, dá pane, né?
Então, assim, atrasa um pouquinho o calendário? Atrasa um pouquinho, mas a gente vai fazendo de mês em mês até dar tudo certo. E a criança tem muito menos. Vai fazendo aos poucos, E né? outra coisa, a gente aprende na aula de homeopatia também como fazer homeopatia, né? Antes da vacina, depois da vacina, Fazer o enfim. detox também, né? De alguns componentes. Exatamente. Pode fazer detox, pode fazer. Ai, vocês que são homeopata, como é que fala? Hoje mesmo a Maite tomou, ela tomou a CWY, eu tava dando há 3 dias antes. O ACWY. Ô, gente, esqueci o nome, como é que fala? Isoterápico? Isso, isoterapia. Né? Vivo Detox. Paula, você tem que vir pra essa pós, amiga. Cadê você? Paula é gastropediatra, gente. O mundo tá precisando de gastropediatra integrativa. É Meninas, mesmo. fala isso, não é? Eu nem atendo mais. Assim, mentira, eu atendo. Precisamos de mais gastos na Mas eu integrativa. já fiquei sabendo que nessa turma tem. E na turma 1 tem a Eugênia, maravilhosa também, que tá arrasando já, atendendo vários pacientes meus. Depois eu passo contato para vocês. Gente, isso também é outra coisa, tá? Aqui na pós do NC. Indicação. Então, a NC indica a Fabi, indica a Cássia. A Cássia tem um paciente lá em Brasília, manda para a Fabi. A gente faz uma rede de indicação maravilhosa que, né, para quem está começando agora é muito bom. E assim, gente, falando em consultório e tudo, as famílias estão chegando já querendo isso, gente. Não é assim, tipo, não é a gente que está inventando a roda, não. O povo já está atrás da roda, né? Porque, ó, que bonitinha a Polly. Conheci a pediatra integrativa com a doutora Cássia e eu e minha família nos aproximamos por essa nova forma. O pessoal está pedindo, o pessoal está querendo, o pessoal está precisando. As crianças respondem extremamente bem às práticas integrativas e complementares. A gente não precisa ficar atacando corticoide, antibiótico, antialérgico, né? Não adianta tacar antialérgico, criança alérgica é o que a gente mais tem. E aí ninguém fala de alimentação, ninguém fala de ambiente, ninguém fala de produto de limpeza. Na pós a gente tem uma aula que chama Saúde de Cômodo a Cômodo, que a gente ensina o que, que deve usar lá no banheiro, o que, que deve usar na área, né, na hora de lavar roupa, o amaciante, o detergente, tudo isso, né? Claro que ninguém vive numa bolha, então a gente não vai conseguir fazer tudo. Esse meu blush tá cheio de chumbo, mas a gente vai mudando algumas coisas, né? Isso aí, pode, tem que fazer propaganda mesmo. Faz propaganda da doutora Cássia e se precisar, tem gente também em cidades, tem gente que prefere o presencial, né? A gente indica também. É. Desde E as famílias realmente estão cada vez mais inteiradas, né? A internet ela traz esse conhecimento mais rápido para as famílias. Eu sempre pergunto no início da minha consulta qual o motivo da consulta, e quase 100% é, doutora, eu vim atrás da pediatria integrativa, eu quero entender se precisa de suplementar, melhorar a saúde do meu filho. Então, as famílias já estão buscando esse tipo de atendimento, né? É lógico que a gente não pode desmerecer a pediatria tradicional, que é muito importante para a gente, porque, né, em algumas situações a gente precisa realmente de medicações alopáticas, do tratamento tradicional. A gente precisa de profissionais bons também para isso. Mas o que as famílias buscam mesmo é, não quero evitar que meu filho adoeça, pelo menos minimizar. E isso a gente trabalha muito profundo, né, na pediatria integrativa, analisando como é que está a saúde dessa criança, como é que está a alimentação, e vai tratando com suplementação também. Muitas vezes dá muito certo. E eu acredito que esse é o foco mesmo da consulta pediátrica. Então, isso que eu ia falar é muito maravilhoso, assim, o paciente às vezes passou em 10 médicos, como eu sou gastro, né? Ah, já fui em 10 gastros tradicionais, todo mundo tá prazol. E aí o problema da criança, ao invés de uma hipercloridria, é uma hipocloridria, uma falta digestiva. E aí você passa, ele melhora, o cocô melhora, o humor melhora, a criança dorme, a família toda fica feliz. Eu acho que isso é o melhor, assim, sabe? Tipo, é o resultado que os pacientes têm, né? Quantos pacientes que eu já peguei com alteração da tireoide, a outra pediatra já tinha até prescrito Puran, né? Tireoide.
Eu não, me dá 3 meses, vamos melhorar essa alimentação, né? Vamos tirar esse glúten aí um pouquinho, vamos ver como é que tá o metal, vamos suplementar ferro, vamos suplementar zinco, selênio. E a criança sair de um TSH de 9 para um TSH de 2, sabe? E a mãe ficar assim, meu Deus, o que que você fez? Não, eu fiz o que todo mundo deveria fazer, na verdade, né? A gente tem um carro, a gente tem uma Ferrari, aí você vai lá, coloca a gasolina batizada, não faz revisão, né? Não vê o que que tá faltando. Vai dar ruim, né, na Ferrari, né? Então a gente precisa realmente aprender a ter esse olhar mais integrativo, né? Adorei. Às vezes não sabe o que estão procurando as famílias e quando percebem a diferença da consulta, é um outro olhar. Elas mudam o mesmo comportamento. É isso aí. Uhum. Bom, item 8, estamos quase acabando e também já está quase dando nosso tempo aqui, né? É utilizar ferramentas integrativas com abordagens que se adequem com as características de cada paciente, né? Através de suplementação, da homeopatia, da medicina germânica, da medicina chinesa, da tradicional chinesa, da Ayurveda, né? Então, realmente, ninguém vai sair especialista em medicina tradicional chinesa da volta, né? Mas a pessoa já pode ter um conhecimento de que, por exemplo, o rim está totalmente ligado com o cabelo. Então, quando eu começo a ter uma queda de cabelo muito importante numa criança, eu preciso olhar para esse rim, que eu preciso olhar o rim, é um órgão do medo. Então, como é que tá essa criança? Tá com muito medo, não quer dormir sozinha, faz xixi na cama. E entender que tá tudo interligado, né? Ah, não, doutor, eu quero mesmo algumas práticas da Ayurveda para eu colocar no meu dia a dia. E a gente vai saber orientar a língua, fazer bochecho com óleo de gergelim, né? Enfim, e várias outras práticas aí que a gente vai aprendendo, né? Ah, tem uma criança que é vegetariana. Em vez da gente, né, estimular o vegetarianismo, falar que não pode, e essa mãe ir lá e fazer tudo errado, a gente vai orientar uma suplementação adequada, né? Como é que tá B12, como é que tá o zinco, a vitamina A, para que essa criança, né, atinja aí seu máximo potencial e continue tendo saúde, né? E aí eu quero até saber de vocês, gente, vocês acham, né, que com as aulas da pós, e ó que vocês nem estão na do NC, nem fizeram a DNC, viu? Vocês acham que vocês saem com recursos para utilizar no dia a dia, na prática de vocês? Com certeza. É muita coisa, não é? Bastante. Tem que E é aquela aula de práticas externas, terapias externas, gente. É tanta coisa que aprende. A própria aula do Dr. Lucas de homeopatia. Vocês saem de lá prescrevendo homeopatia já. É verdade. Tanto que as duas vão fazer pós-homeopatia depois, né? A parte de suplementação avançada, fitoterapia, de tintura, da parte de gastro, prescrever para probióticos, né, que são os biomamps, prescrever enzimas digestivas, prescrever. Nossa, tem muita coisa, assim, muita coisa mesmo. Outro dia eu falei com as monitoras da pós, falei, gente, a gente tem que escrever um livro só com as práticas dessa pós, porque tem muita coisa bacana, né? Bom, item 9, né? Passo 9 aí, trabalhar essa relação horizontal médico-paciente, onde o paciente está no centro do cuidado e ele também participa da tua cura, né? Também não, né, que é o passo 10, na verdade, já estou dando. Protagonista. Gente, travou aí? Voltou. Ah, tá. Gente, não dá mais para trabalhar com aquela medicina, né? Que a gente aprendeu que o médico é Deus, é soberano, o médico é quem manda. Então, não, você vai fazer o que eu tô falando, mas isso e aquilo? Não, não quero saber, é assim que tem que fazer, é assim que, né? Então, a gente tem que entender que o paciente que precisa querer se cuidar, se curar, né? É ele que vai fazer, né? A gente vai dar os passos, mas a decisão é sempre dele, né? E o que mais que vocês me trazem sobre isso? O paciente ele tem que ser o protagonista, né, da sua própria cura. A gente dá as ferramentas e ele tem que, com as próprias mãos,
caminhar, no caso a criança, a família, né? Ajudar essa criança com o tratamento, com as orientações. Então, tem que ser participação de todo mundo. O médico orienta, a família ajuda, a criança participa também. Às vezes, nas próprias medicações, eu oriento os pais a fazer desenho, às vezes, dependendo da criança, fazer desenho, para explicar qual medicação, qual horário que vai tomar para a própria criança ir entendendo da importância daquilo, da alimentação também, né? Trazer sempre a criança para a consulta, que muitas vezes só os pais querem falar e a gente tem que envolver essa criança para ela também, né, participar dessa cura, ela também questionar, né, as dúvidas dela. E isso é muito interessante. A gente acha que criança não entende que é só os pais que vão fazendo, mas não, eles também participam, eles querem entender, se você desenhar, explicar, e é bem legal, fica mais fácil de dar seguimento no tratamento, quando a criança entende e ela mesma busca fazer as coisas. Sim. É muito legal isso. Legal mesmo, e eles ficam seu fã, assim, né? Ai, eu adoro ir na tia Natália é muito legal, mamãe. Aí me manda É videozinho de muito engraçado. não sei o que, fiz cocô, meu cocô, dei tchau pro meu cocô, ele foi embora, é isso aí. É muito fofinho. Eles pedem para mandar vídeo, foto, é muito legal. Tenho duas situações em relação a isso que mostra exatamente o que a Fabi acabou de falar. A minha filha, ela tem 3 anos, né? Para quem não me acompanha ainda não sabe, ela tem transtorno do espectro autista. Então a gente tem todo um cuidado, né? Um olhar integrativo para alimentação, medicação, suplementação. Então, uma situação é que eu ensinei para ela que o glúten faz mal, que o leite faz mal, e hoje em dia eu passo vergonha na rua, porque ontem mesmo aconteceu, ela passou comendo uma coisa assim, um pão. Ela fala: Eca, você vai ter dor de barriga, cuidado. Ela, com 3 anos, ela já tem ciência do que é para ela. Sim. E a outra situação é da medicação. Ontem à noite, ela virou para mim e falou: Mamãe, tá na hora de dormir, me dá meu remédio. Porque ela Olha aí. toma antes de dormir. Rafael mandou um áudio hoje. Foi passar, ela transdérmico, né? Ele foi passar no braço e ela falou assim: Mas a mamãe passa nas costas. Maravilhosa. E até aproveitando, Cássia, que você trouxe um pouquinho, né, do caso da sua filha, a Cássia marcou uma consulta comigo pra gente falar do intestino dela, que o cocô dela não tava bonito. E assim, gente, para de achar que cocô de criança pode ser mole, que o cocô de criança ele tem que ser igual de, assim, Tem formato, né? tanto adulto com intestino ruim, tem que ser igual uma banana, né? Tipo, o cocô da Maitê nem suja a bunda, assim, tá? Hoje tava até um pouquinho constipado, mas 90% das vezes eu jogo na privada, assim, dou descarga, enfim. E aí, a Cássia, eu observando, né, a filha dela na consulta, eu já trouxe algumas questões, né, comportamentais. Cássia, vamos olhar para isso, olha para aquilo. Eu quero que você passe, né, alguém para avaliar essa parte comportamental e tal, 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 né? E ela tem um nível muito leve de suporte, né, Cássia? Tipo, não é um TEA, né? Enfim. E aí muitos profissionais na época, não, não sei o que, não tem nada, tá tudo bem, né? E até. Oi? Muitos descartaram completamente. E na época eu tratei ela como eu depois da sua consulta, né? E ela ficou tão bem que até eu descartei. E aí até eu me enganei. E aí, ano passado, depois que ela teve apendicite, né? Que ela um pouco mais. E aí abriu mesmo. E aí não tinha como negar, nem se confundir. Foi atrás do... O que eu tô querendo dizer com isso? Que a gente vai desenvolvendo e após vai trazer todas essas ferramentas, né? Esse feeling e esse olhar integrativo que mesmo numa consulta online eu consegui perceber algumas questões que a Cássia ia me trazendo, que eu ia perguntando, que eu ficava percebendo ali na consulta, né? Que eu trouxe para ela, né? Então, é muito importante
realmente aprender sobre tudo isso, aprender a enxergar o comportamento, olhar por detrás dos sintomas para poder a gente agir precocemente, né? Para a gente poder realmente agir de maneira integrativa. Bom, e por fim é isso, né? É exatamente o que a gente está falando. O processo de cura depende do paciente e a gente só é uma ferramenta para virar essa chavinha da cura que está em cada criança, em cada família, né? Então a gente não cura ninguém. Essa cura ela já está dentro das pessoas e ela às vezes demora um pouquinho para vir mesmo, faz parte do processo, né? Eu sempre gosto de contar que teve uma vez que eu tive uma questão de saúde, assim, aí fui numa médica, ela, não, não é nada não, me passou um remedinho, fiquei muito brava, porque eu paguei super caro. Eu queria que ela tivesse esse olhar integrativo, que ela me perguntasse quando que começou e tal, nananã, mas ela zero teve. E aí depois eu participei de uma constelação para olhar para esse problema, né, para essa questão. E foi uma constelação assim super, reveladora. Eu falei, nossa, graças a Deus que aquela médica não conseguiu curar o meu problema, senão eu não ia ter passado por essa experiência da constelação, que foi muito curativa para mim. Então a gente realmente tem que acreditar que muitas vezes está tudo certo como é, que a gente vai dar o nosso melhor e na hora que for para a cura acontecer, ela vai vir, né? Uhum. Gente, ó, quase 50% das vagas já foram, tá? A pós vai começar dia 9 de março. É uma pós com aulas ao vivo e algumas outras gravadas, mas vocês vão ter a oportunidade de estar com todos os professores dos módulos ao vivo. Então, mesmo que a aula seja gravada, vai ter o encontro ao vivo com o professor. A gente tem todas essas maravilhosas dessas monitoras para tirar dúvida, para fazer resumo, para trazer caso clínico. Eu exploro delas, viu, gente? Eu peço mesmo. Não, tô brincando. Então, assim, realmente isso daí não tem em lugar nenhum, esse pegar na mão mesmo, sabe? E assim, gente, o grupo vira um desabafo, é desabafo pessoal, desabafo profissional. Tem muita troca do tipo, gente, como é que vocês lidam com isso no consultório? Como é que vocês lidam com a mãe que atrasa? Como é que vocês lidam com o paciente que marca e não aparece? Como é que vocês, enfim, quando vocês estão cobrando consulta, tudo isso a gente, né, discute, a gente está lá falando no grupo. E é essa transformação pessoal, tá? A proposta da pós é vocês entrarem né, entrar uma pessoa e sair outra para melhor, claro. Porque eu pensei com muito carinho, né, essa transformação pessoal para que as pessoas possam prosperar, né, ganhar mais, ter mais pacientes, evoluir como pessoas, enfim, tudo isso. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, se as meninas também têm alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa. Eu tô aqui dando uma. Eu acho interessante falar também, Natália, que assim, a gente vem de uma cultura de que médico precisa atender muitos pacientes por conta de plano de saúde, que tem que ter plano de saúde, porque senão você não cria clientela. E a pediatria integrativa, ela traz um jeito diferente de trabalhar para a gente, um olhar diferente, né, para o nosso dia a dia. Então, a gente começa ali com um plano de saúde, mas entra na pediatria integrativa, a gente vê que a gente pode sair um pouquinho desse leque de trabalho e até para a gente se valorizar mais, se dar mais atenção, ter mais tempo para as famílias que a gente atende. Então, para quem está começando aí, que trabalha muito com plano de saúde, é uma fase que decisiva para você pular ali para os atendimentos só de particulares. Não que os pacientes de plano de saúde não tenham o seu valor, mas a gente estuda muito, a gente se dedica muito, então a gente precisa cobrar por esse esforço que a gente faz, né? Então, quem estiver indo nesse caminho, as consultas particulares, elas vão vir. No início é mais devagarzinho, mas elas sempre chegam, o volume chega e a prova tá nítida aí, né? As famílias procurando médicos que entendam mais dessa abordagem de acompanhamento, porque faz uma diferença na vida do paciente. Então, o pulo para atendimentos somente particulares é um bônus que a gente ganha por estar na medicina integrativa.
Na verdade, eu uma integrativa sem ser particular. Não tem como a gente se doar tanto ao paciente quanto a gente tem a capacidade de se doar se a gente estiver dependendo do plano de saúde. Exatamente. Não é Exatamente. nem sobre dinheiro, gente, é sobre entrega. Então, assim, é sobre entrega e é sobre resultado também, né? Porque o paciente, ele cura. Então, ele precisa, né? Às vezes eu falo assim com a mãe, o tanto que você já gastou hoje com medicamento, com não sei o quê, com não sei o quê, sabe? E não chegou numa solução. Muitas vezes tem pessoas que vêm para pediatria integrativa pela dor, né? Então, ninguém resolveu. Vou ver se a doutora agora resolve. Ninguém olhou para metades, ninguém soube fazer uma homeopatia bacana, ninguém olhou para a raiz emocional da questão, né? Ou vai pelo amor. Então, não, eu ouvi falar que a forma de saúde mesmo, de trazer prevenção e tudo mais. Então, eu tô aqui porque eu quero realmente, né, que minha filha não fique doente, não precise ficar, enfim. Então, é exatamente isso, gente. Eu acho que é uma grande oportunidade aí. E eu não quero que ninguém faça aposta porque quer ganhar dinheiro, porque quer começar a atender particular e quer ter um diferencial. Eu quero que façam aposta porque acreditam, né? Realmente querem que os pacientes, quer que o paciente melhore, que ele se transforme aí, e quer achar num lugar só todas essas práticas, todas essas ferramentas, né? Ai, gente, Fazendo com amor vem o bônus, né? quando você tá alinhada com o seu propósito, minha amiga, às vezes demora um pouco mais, porque a gente tem umas questões emocionais aí para trabalhar, né? Eu tinha muito medo do sucesso, de ter sucesso, então eu tive que trabalhar muito isso para poder estar aqui hoje. Mas é só consequência, né? Tipo, prosperidade, a parte financeira é consequência de alinhamento do teu propósito, com certeza. Meninas, muito obrigada. Eu não sei se tem dúvidas em relação ao curso, em relação à pós. Estou muito ansiosa. Nossa, uma galera ansiosa. Doutora, criança de 5 anos suplementar ferro como dose de manutenção vai depender dos exames. A gente tem que avaliar, tá? Às vezes com 5 aninhos já dá até para fazer bem pouquinho, para ficar um tempinho sem fazer. Parabéns, meninas. Adorei a live. Mari batendo palminhas. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Meninas, muito obrigada. Obrigada por terem aceitado tanto o convite de estar aqui hoje quanto de ser monitoras da pós. Tenho certeza que vai ser muito bacana para vocês. Vocês vão aprender ainda mais tops. E é isso. E um beijo. Obrigada, Nath. Obrigada, Natália. Obrigada, Cássia. Foi ótimo. Obrigada. E parabéns pela pós que está muito maravilhosa. Ainda mais maravilhosa do que a nossa foi. A gente vai Exatamente. evoluindo, né, amiga? Superando as expectativas cada vez mais aí. Mas tá top mesmo, gente. Não, vocês têm que ver o brinde que os alunos vão receber, que vocês também vão receber já já. Que luxo, meu Deus do céu. Eu invento cada moda, gente. Quase me mato. E para fazer as lâminas da suplementação, o povo quase me matou, Natália, ficou muito caro, e nananã, isso, aquilo, não quero, bati o pé. Mas aí é isso. Aí depois a gente colhe os frutos. Exatamente. Beijo. Pessoal, boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.